Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui com vocês para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de Química, agora trabalhando especificamente revisão, mas não revisão do nosso último conteúdo, que era referente à ligação química, mais especificamente à ligação iônica. Vamos fazer uma revisão agora lá do começo dos conteúdos que a gente já trabalhou previamente. Teoria atômica, estrutura, propriedades do átomo, tabela periódica e sua relação com a distribuição eletrônica, certo? Então, para hoje, o que a gente tem basicamente é a lista de exercício que foi disponibilizada para vocês, que a gente vai fazer agora a revisão dela. Então, lápis, borracha, e vamos começar então. São duas listas de exercício. Questão 1. Complete a tabela abaixo com a principal contribuição de cada cientista para a evolução do modelo atômico, apontando o motivo pelo qual o modelo foi abandonado. Olha só, quero aproveitar que a gente vai revisar aqui o modelo atômico, só para a gente recapitular o que é o método, o modelo científico. Veja, a ciência ela não é a verdade absoluta, certo? Mas a ciência ela se difere das demais áreas do conhecimento por um motivo. Ela possui mecanismos, ela possui meios para que os cientistas, as pessoas, a sociedade como um todo, consiga verificar a validade, certo? E a utilidade do que os cientistas fazem na prática, certo? Então, qual é a intenção, na verdade? Não é ser uma verdade absoluta, mas sim ter uma utilidade. Então, quando uma pessoa cria uma hipótese, isso é o lado pessoal. O que eu quero descobrir? O que eu vou trabalhar? Qual é o fenômeno, qual é o fato que eu, como pessoa, pessoalmente quero trabalhar, certo? Então, é o lado subjetivo. A partir do momento que eu começo a dizer o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar e os resultados do meu trabalho, que me levam às minhas conclusões, essa parte do meio para o final, é que a gente chama de método científico. Por que método científico? Porque essa parte agora, qualquer cientista, pesquisador ou pessoas em outro laboratório, em outro país, inclusive, quando pegar todo esse meu procedimento experimental e replicar, reproduzir, ele tem que obrigatoriamente chegar aos mesmos dados, certo? Se não tem algum problema em como eu descrevi a forma como eu trabalhei. Isso não pode acontecer na ciência. Então, tendo por base o trabalho que eu descrevi, como eu cheguei aos meus resultados, e que esses resultados levam às minhas conclusões, que podem ou não ser as mesmas do que eu propus inicialmente, é o resultado que vai dizer, isso é o que a gente chama de ciência, certo? Então, a ciência ela tem que ser reprodutível por outros pesquisadores, inclusive em qualquer outra parte do mundo. Se tem algum problema na execução, ou os dados não são coerentes, é porque houve um problema em como eu descrevi o meu procedimento, o meu trabalho, então uma falha humana, e isso não é admitido dentro das ciências. A descrição da metodologia como o trabalho é feito, isso tem que ser preciso, porque todo mundo tem que chegar aos mesmos dados ao seguir aquele procedimento. Não tem como uma pessoa pegar uma receita de bolo de chocolate e apresentar um bolo de laranja. Alguma coisa está errada no meio do caminho. Ou a receita estava errada, ou a pessoa fez coisa errada na hora de executar. Então, isso aqui é a ciência. Beto, e por que você está explicando isso? Porque o modelo atômico, ele representa bem isso, que a ciência não está pronta, certo? Que ela não é verdade absoluta, mas que ela está em constante evolução, certo? Dado que os experimentos, os dados experimentais, como a natureza funciona, as nossas teorias, elas têm que estar coerentes com os fatos. Por isso que a gente diz, contra fatos não há argumento. Então, pegando aqui o nosso modelo atômico, o que Dalton trouxe como contribuição principal para o modelo atômico? Simplesmente, quando ele postula que o átomo é uma esfera rígida e indestrutível, ele simplesmente fundamenta o início da química como ciência. Beto, mas não era o modelo mais simples de todos? Sim, é o modelo mais simples, mas se a gente for analisar o contexto todo, é o mais importante. Porque até essa época ainda existia muito misticismo, muita bruxaria, muita ideia de que existiam forças sobrenaturais que comandavam o universo. Não é bem assim, já sabemos disso. Então, nessa época aí, Harry Potter, Pedra Filosofal, isso aí comandava os conceitos das ciências, certo?
Então, o que acontece? Dalton, ao postular os trabalhos dele em relação ao átomo, ele consegue explicar as leis ponderais, certo? Lavoisier e Proust. Ele consegue conceituar para a gente a diferença entre substância simples e composto. Ele consegue dar uma definição entre o que é uma transformação física e uma transformação química. Ele simplesmente traz toda a base para desenvolver a química como ciência e começar a deixar para trás a alquimia, certo? O misticismo. Mas como a questão perguntou em relação ao modelo, basta a gente dizer isso, certo? O que ele iniciou. Para a ciência e para a sociedade, o modelo dele vai muito além, certo? A gente poderia ficar aqui horas falando do modelo de Dalton. Certo, e por que ele foi substituído, então? Porque o modelo dele já nasceu com um problema. O problema é que esse modelo da bola de bilhar, mais simples que a gente teve, ele não explicava um fenômeno que na época já era conhecido. A eletricidade já era conhecida na época de Dalton. Então, se a eletricidade está presente na natureza, e a teoria atômica está tentando explicar como a natureza funciona, a teoria atômica ela tem por obrigação explicar o que é eletricidade. E o modelo atômico de Dalton não explicava. Entre outros fatores, Dalton, ao estipular o seu conceito de substância simples e composta, ele também propôs alguns erros para algumas fórmulas químicas. Por exemplo, no caso da água, para ele a água era só HO, um átomo de oxigênio para um de hidrogênio. Mas isso é, digamos assim, conexo, não era um dos maiores problemas. O problema maior era a questão do fenômeno da eletricidade, certo? Então, justamente por conta disso, Thomson pegou, trabalhando com o fenômeno da eletricidade, certo? Ele estipulou o seguinte, que os dados experimentais demonstravam que o átomo não era uma esfera rígida, indestrutível, apenas. Essa esfera básica, ela possuía uma carga positiva. E grudada nela tinha pequenas cargas menorzinhas, em termos de tamanho e de massa, que essas partículas tinham carga negativa. Então, veja, Dalton não é que Dalton estava errado, certo? O que Thomson disse é o seguinte, não é só isso, não é tão simples assim. É uma esfera, continuamos tendo uma esfera, um núcleo positivo, uma estrutura básica? Sim, mas ela tem carga positiva. E as cargas negativas grudadas nela, como um todo, a quantidade de carga positiva e negativa são as mesmas, por isso que fica neutro. Mas quando eu consigo mexer, adicionar ou retirar a carga negativa, eu começo a ver o fenômeno da eletricidade, a eletrização. Então essa foi a contribuição principal e fundamental, inclusive ganhou o prêmio Nobel, pela apresentação, certo? Demonstrar a existência dos elétrons. Tá, e por que ele teve que ser substituído? Porque experimentos adicionais estavam demonstrando que a matéria, certo? Ou seja, os átomos, não poderia ter essa estrutura simplista que eles estavam propondo até então, que deveria existir um espaço entre a carga positiva e os elétrons, certo? E aí Thomson não conseguia explicar isso. Ele explicou a evidência e a existência dessas duas cargas, positiva e negativa, certo? E aí quem trouxe o detalhamento dessa estrutura, evidenciando que o átomo possui duas estruturas diferentes, ou seja, duas regiões, foi Rutherford. E aí Rutherford demonstrou experimentalmente que existem duas regiões. Uma região menorzinha, onde fica a carga positiva, que seria essa esfera maior, certo? Que tanto Dalton como Thomson proporam, com a carga positiva. E ao redor dele, numa região mais afastada, ficariam essas outras cargas menores, que são os elétrons, que ficariam em volta. Então, entre a carga positiva e a região onde o elétron fica circundando, tem um grande espaço vazio, certo? E qual foi o problema principal em relação a Rutherford? Rutherford ele evidenciou que existe o espaço. O problema é que ele não conseguiu explicar, ele não conseguiu demonstrar por que existe esse espaço mínimo em que o elétron de carga negativa e a carga positiva, né, que estaria ali no núcleo, elas deveriam se atrair. É o que a mecânica clássica demonstrava que deveria acontecer, mecânica newtoniana, movimento de corpos. Então a natureza estava demonstrando que para o átomo existe um espaço mínimo em que o elétron não consegue penetrar e ficar colado nessa esfera positiva.
E cada camada que existe, cada região mais externa, mais longe dessa esfera, possui também espaços. Então, ou seja, o átomo possui várias camadas. E aí, quem explica, quem trabalha com isso, quem explica essas duas regiões, o porquê delas existirem, é Bohr. Então, Bohr, ele demonstra que a energia é quantizada. Ele trabalha com cálculos matemáticos e demonstra o seguinte: existe sim essa esfera de carga positiva, que fica no centro do átomo, e ao redor dessa esfera a gente possui as camadas, os níveis de energia onde o elétron pode ficar. Cada nível de energia possui, energia específica, distância. Essa distância corresponde a uma energia específica. E isso é o que ele chamou de quantização. Cada átomo possui suas camadas e de átomo para átomo a distância entre as camadas muda. Ou seja, a energia ela sempre é quantizada, não é aleatória. E ao elétron só é permitido ficar nas camadas se ele tem essa energia específica para estar em cada camada. Por isso que o elétron ele pode ser até excitado. O elétron pode ganhar energia e sair da camada que ele está e para uma mais energética. Mas depois de um tempo ele retorna para a camada que ele estava e libera a energia que ele tinha recebido. Tá, Beto, e por que ele teve que ser abandonado? Reparou que até então eu estou mostrando o átomo para vocês como o núcleo sendo somente a esfera positiva? O que Rutherford e Bohr fizeram, e fizeram muito bem, foi detalhar como é a distribuição e a organização dos elétrons ao redor do núcleo. Mas e como é que é o núcleo atômico? O núcleo atômico não é uma única esfera de carga positiva. Tanto que nessa época já era conhecido, 1913, já era conhecido os isótopos. E como é que a gente explica que existem átomos com uma pequena diferença na massa, mas que é do mesmo elemento químico? Prótons e nêutrons só foram evidenciados posteriormente, certo? Então o modelo ele teve que ser ainda melhorado, porque o núcleo atômico ainda não estava detalhado, não estava ainda bem explicitado que ele era composto por prótons, espécies positivas, e os nêutrons, espécies negativas, que fazem com que as cargas positivas fiquem ali grudadas umas às outras, certo? Então veja, o modelo atômico não são vários modelos atômicos, é um único modelo atômico que ele foi evoluído, ele foi melhorado ao longo do tempo. Ou seja, resolve-se problemas que se verificavam até aquele momento, mas ele foi constantemente melhorado, evoluído. Ou seja, não é que os cientistas anteriores estavam errados. Na verdade, o modelo, dado que eles tinham à disposição para poder fazer a pesquisa e evidenciar os experimentos, era muito limitado. Então, o modelo deles era mais incompleto, digamos assim. Então, o modelo ele é único. E é isso que a gente chama de evolução do modelo atômico, singular, certo? Então, dando continuidade aqui à lista, questão 2. Agora já trabalhando essas propriedades, já que a gente já sabe agora como o átomo é formado, dois átomos, X e Y, são isótopos, tais que X e Y, ele dá aqui para a gente alguns números, ele pergunta, o número de prótons de X e Y. Olha só, se ele já falou que é isótopo, ele já está dando informação para a gente de quem é X e de quem é Y. Se ele falou que são isótopos, obrigatoriamente, esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Obrigatoriamente. Beto, mas ele usou X e Y. Não tem problema. Ele definiu que são isótopos. O que a gente precisa saber agora é trabalhar com essa informação. Então, olha só. Pegando aqui o átomo Y, lembra que o número menorzinho que vem embaixo, certo? Menor que eu digo na posição, abaixo, é o número atômico, que indica para a gente a quantidade de prótons que o átomo tem no núcleo. E o número em cima, ele mostra para a gente o número de massa, quantidade de prótons e nêutrons no núcleo atômico. Então, se X e Y são isótopos, significa que eles têm a mesma quantidade de prótons no núcleo. O que pode mudar é a quantidade de nêutrons. Só que ele pergunta, então qual é o valor do número atômico de X e de Y? Então, olha só, se são isótopos, e ele deu para a gente que o número atômico de X é 3x mais 2, e o número atômico de Y é 2x mais 7, esse valor tem que ser igual. O número atômico de X tem que ser igual ao número atômico de Y. Só que ele não deu um valor fixo para a gente. Ele deu uma equação. Então, a gente transforma isso numa igualdade.
por ter afirmado que são isótopos. Tá? Então, resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, 3x menos 2x igual a 7 menos 2, eu tenho que o valor de x é igual a 5. Então, fazendo agora a substituição de x, tanto do valor, né, atribuído a x, que é igual a 5, tanto para o átomo x como para o átomo y, a gente verifica que o número atômico é 17. E o número de massa, Beto? Bom, como o número de massa também é dependente de x, então eu tenho que o número de massa de x que foi dado, que é 7 vezes x, é 35, e o número de massa de y, dado pela forma 7x mais 2, 37. Então, x e y são isótopos. O que muda de um para o outro? Um tem 2 nêutrons a mais no núcleo, mas ambos são referentes ao mesmo elemento químico. 3. O elemento A, de número atômico 11, é isótopo de B, ou seja, possui o mesmo número atômico. Então, já posso colocar que B tem 11 como número atômico. Só que o enunciado continua, que tem 13 nêutrons. Tá, qual é a relevância dessa informação? Ué, no núcleo eu não tenho prótons mais nêutrons? Se eu já acabei de ver que ele tem 11 prótons porque ele é isótopo de A, que tem 11 prótons, e ele já tem 13 nêutrons, que foi informado ali no enunciado, significa que meu número de massa vai ter que ser 11 mais 13, que dá 24. 24 espécies, ou seja, o total de espécies que ele tem no núcleo, prótons mais nêutrons, certo? Seguindo, ele diz o seguinte, que o átomo A é isótono de C. Isótono de C que possui número atômico 12. Isótonos são átomos que têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, se o meu número de massa é prótons mais nêutrons, e A e C são isótonos, então eu posso colocar aqui a formulazinha que, no caso do átomo A, a massa dele, o número de massa dele vai ser 11 mais x, que obrigatoriamente vai ser o mesmo x aqui do átomo C, que como o enunciado falou que o número atômico é 12, então é 12 mais x. Só que ele informa para a gente que a relação entre B e C é que eles são isóbaros. E aí átomos isóbaros são átomos que têm a mesma quantidade de espécies no núcleo atômico, o mesmo número de massa. Então, se eu já tinha determinado que o número atômico, o número de massa de B é 11 mais 13, que dá 24, então aqui para o átomo C, o número de massa dele vai ter que ser 24. Só que ele já não tem 12 prótons no núcleo, então 24 é igual a 12 mais x. Resolvendo essa equação, eu tenho que x é igual a 12. Só que ele quer saber, o enunciado, qual é o número de massa do elemento A. Ora, se eu sei que ele já tem 11 prótons no núcleo, e eu acabei de determinar, por conta de todas essas relações entre A, B e C, o número de nêutrons do átomo C, então o número de massa de A vai ser 11 mais 12, que dá 23. Certo? Questãozinha um pouco complicada, mas costuma cair bastante, tá, em vestibulares, principalmente vestibulares fora de Brasília, para explorar muito essa questão de isótopos, isótonos, isóbaros, tá? Essa relação entre as espécies dos átomos, constituintes dos átomos. Questão 4. Dada a tabela periódica ao lado, responda o que se pede. A. O nome do elemento químico de menor raio atômico dentro da família dos metais alcalinos terrosos. Justifique. Bom, primeiro eu tenho que saber o que é um metal alcalino terroso. Metal alcalino terroso é todo mundo que está no grupo 2, certo? Como é em relação a essa tabela que foi dada e ela não está completa, no meu grupo 2 eu só tenho 2 átomos. O cálcio no quarto período e o bário no sexto. E aí lembrando o seguinte, a tabela periódica ela não reflete para a gente justamente a disposição dos elétrons, mais especificamente a camada de valência. Então o período que o átomo está já é a camada de valência dele. A família já não é quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, quando eu sigo a família de cima para baixo, o que está acontecendo? De cima para baixo, eu passo para uma camada mais externa. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, por aí vai. Então, na família de cima para baixo, o raio atômico aumenta, porque eu estou indo para uma camada mais longe do núcleo. Então, ele perguntou aqui para a gente quem é o menor. Então, nessa família, dentre esses 2 átomos que foram representados, o de menor raio atômico é o cálcio. B. O nome do elemento químico de maior eletronegatividade. Justifique. Então, olha só.
Eletronegatividade, por definição, é a tendência que um átomo tem, quando ligado a outro, de atrair para si os elétrons dessa ligação. Olha pela definição. Quando ligado a outro. A nossa referência de ligação química é o gás nobre, porque naturalmente ele não se liga. Então, o gás nobre ele é referência em termos de ligação química. Então, ele não pode ser representante de eletronegatividade, porque ele não tende a se ligar. Certo? Pegaram? Então, se ele não pode ser, então tem que ser quem não tenha o que o gás nobre tem, 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente vê o seguinte, tirando os gases nobres, quando a gente olha no mesmo período, certo? A gente vê que da esquerda para a direita, o que acontece é que o tamanho do átomo diminui, porque eu estou no mesmo período. Só que conforme eu vou preenchendo a camada, eu vou também colocando mais prótons no núcleo. Se eu aumento a carga positiva, essa camada ela vai contraindo. Então, da esquerda para a direita, eu tenho uma redução do raio atômico. Se eu tenho uma redução do raio atômico, significa que a carga positiva desse átomo tende a atrair os elétrons. E se esse átomo se ligar a outro átomo, ele vai atrair também com mais intensidade os elétrons da ligação. Então, os menores átomos têm maior energia de ionização, e tirando os gases nobres, que não vão se ligar de forma natural, eles também têm a maior eletronegatividade. Então, por isso não pode ser gás nobre, tem que ser o flúor, tá? No item B. C. O nome do elemento químico do quarto período de maior energia de ionização. Bom, no quarto período é a mesma coisa, a mesma explicação do item B. Eu tenho ali o cálcio e o criptônio. Se ele está falando de energia de ionização, é a energia que eu tenho que fornecer para o átomo para tirar um elétron. Se o gás nobre já é menor do que os átomos antes dele no mesmo período, significa que os elétrons já são atraídos com mais força pelo núcleo. Então já tem que fornecer mais energia. Então os átomos menores, maior energia de ionização para me arrancar o átomo, o elétron. Então aqui tem que ser o criptônio. D. É correto dizer que os gases nobres apresentam os maiores valores de afinidade eletrônica da tabela periódica? Bom, gases nobres, grupo 18. Isso aí está certo? Tá não. Porque olha só, energia de ionização é a energia fornecida para o átomo para ele perder o elétron. Aqui ele quer o contrário, a afinidade eletrônica. É a energia liberada pelo átomo quando ele recebe o elétron. É o inverso. Então, os átomos menores eles vão ter a afinidade eletrônica maior, porque eles precisam de elétrons para ter a configuração eletrônica do gás nobre. Então, no caso aqui, o gás nobre ele já tem os 8 elétrons na camada de valência. Ele não quer mais ganhar elétron. Se ele ganhar um elétron, esse elétron vai para a próxima camada, que não tem ninguém, está vazia, não tem nenhum elétron. Então, ele ficaria parecido com o metal alcalino, família 1. E família 1 não é metal, não tende a perder elétron. Então, na verdade, um gás nobre, para você colocar um elétron, ele não vai receber e liberar energia. Pelo contrário, você tem que fornecer energia para que o gás nobre aceite esse elétron. Tá? Então, por isso está errada a alternativa D, o que ele fala. Né? De acordo com a distribuição eletrônica de um elemento no seu estado fundamental, qual será o número atômico de um elemento localizado no sexto período da família dos halogênios? Olha só. Essa questão, ele está falando da distribuição eletrônica, mas isso é irrelevante para resolver. A tabela periódica não é organizada pelo número atômico? Então, se ele está dizendo que é no sexto período, na família dos halogênios, certo? Basta eu contar a quantidade de bloquinhos da esquerda para a direita e ver qual é o número daquele bloco, que vai ser o número atômico dele. E aí, se eu começar a contar o sexto período, halogênio, astato. Então, basta eu contar da esquerda para a direita a quantidade de átomos, e aí, como é pelo número atômico, eu vou ver que quando eu chegar nele, ele é o elemento 85, número atômico 85. Então, a distribuição eletrônica aqui era irrelevante, tá? Só que, como todos estão neutros, eu teria que distribuir 85 elétrons. 5. 5 ele traz um texto para a gente, ele fala em relação à energia que o nosso corpo libera, certo? Produz. E que quem trabalha especificamente nas nossas células são átomos de cobre, mais especificamente na forma de íons, que estando dentro da membrana e nos cloroplastos, né, ele coordena essa energia, fazendo com que toda a energia do nosso corpo não seja liberada de uma vez, certo? Isso na hora que a célula precisa. E ele faz perguntas em relação ao átomo de cobre.
Então, olha só. De acordo com a distribuição eletrônica do cobre, qual é o seu período e a sua família? Então, vamos pegar aqui a tabela periódica. Beto, mas não foi dado. É uma lista de exercícios, gente. A lista de exercícios é para ser consultado, os seus materiais. E a tabela periódica é instrumento de consulta. Então, eu vejo que o átomo de cobre, elemento número 29, se ele está neutro, né, na tabela periódica como todos os demais, tem que distribuir 29 elétrons. Fazendo isso, eu tenho a distribuição eletrônica dele que mostra para mim que a camada de valência dele é a quarta e que ele tem 2 elétrons nessa camada. Então, se ele está na camada de valência dele a quarta, ele tem que estar no quarto período. E a camada de valência, Beto, mas ele tem 2 elétrons, não tinha que ser a família 2, metais alcalinos terrosos? Não, porque veja que eu ainda continuo a distribuição. Eu estou distribuindo por ordem de energia e não por ordem de distância, lembra? Então, embora a camada de valência tenha 2 elétrons, eu estou terminando de completar a terceira. Então, ele é um metal de transição. Então, qual é a família que ele está? É a família que tem a quantidade de elétrons que eu estou distribuindo. Os 2 da camada de valência, mais os dos orbitais D, que nesse caso aqui é grupo 11. Ó. São os 2 da camada de valência, mais os 9 do subnível D. Quarto período, grupo 11, ele é representativo ou de transição? De transição. Porque de representativo só é a família 1, 2, 13 a 18, que são as famílias mais altas da tabela periódica. Certo? Então, seguindo aqui, próximo. Comparando as espécies cobre neutro, cobre positivo e cobre 2+, qual apresenta o maior raio? Lembra que quanto maior a força do núcleo, menor vai ser o meu raio atômico, porque o núcleo vai exercer muita força e diminuir o raio. Então, olha só, o átomo neutro de cobre tem 2 elétrons. Quando ele perde um elétron, agora o núcleo tem uma carga positiva a mais comparado com a quantidade de elétrons. Então dá uma leve contraída nessa camada. Quando ele perde o segundo, agora ele já não tem mais nenhum na quarta camada. Então, Beto, então ele não existe, é o menor raio. Então, na verdade, é o menor átomo. Sim, ele é o menor, mas não é porque ele perdeu todos os elétrons. Ele perdeu da camada de valência. Então, a espécie 2+, passa a ter a camada de valência a terceira, que ele tem 17 elétrons ali distribuídos. Então, entre as 3 espécies, quem é aquela que tem o maior raio? É o átomo de cobre quando ele está neutro, certo? E o item C. Comparando essas 3 espécies, qual apresenta a maior energia de ionização? Ora, maior energia de ionização significa que eu tenho que dar mais energia para tirar o elétron. Porque o elétron está mais preso ao núcleo atômico. Não está colado no núcleo. Ele está mais preso porque a força, a intensidade de atração é maior. Então, o átomo menor, vou precisar de mais energia. Dentre as 3 espécies formadas, quem é o menor átomo? É o átomo de cobre com carga 2+, até porque a camada de valência dele agora ainda é a terceira, não é nem a quarta. Então é esse átomo que eu tenho que dar mais energia para arrancar um desses 17 elétrons. Tranquilo? Segunda lista, para as perguntas de 1 a 16, utilize a tabela dada. Então olha só, questão 1. São metais alcalinos. Quais? A tabela que foi dada não está completa. Então, dado a metais alcalinos, é grupo 1. E aqui, como grupo 1, eu tenho sódio, césio e frâncio, certo? Quem são os metais alcalinos terrosos? Ora, todo mundo que está no grupo 2 da tabela, certo? Nesse caso, berílio, cálcio e estrôncio. 3. Quem são os gases nobres? Bom, família 18. Nesse caso aqui eu tenho hélio, argônio e xenônio. Quem são ametais? Lembra que a tabela periódica também é classificada pelas propriedades físicas. Metal, não metal e os semimetais. E aí eu tenho que lembrar que a maior parte são metais. E a menor são os não metais, que é quem está em amarelinho aí. Todos os gases nobres, os halogênios e só os primeiros elementos da família 12, 13 e 14. Então, quem são os ametais aí da nossa tabela? Hélio, nitrogênio, fósforo, enxofre, argônio, bromo, iodo e xenônio. E aqui, ó, na lateral, aqui nessa escadinha, são os semimetais. Tá? Quem são os halogênios? Bom, halogênio é a família 17. Aqui temos o flúor, o bromo e o iodo. E os calcogênios? Família 16. Aqui com o enxofre e o polônio. Questão 7. Apresentam 2 elétrons na camada de valência e são classificados como elementos representativos.
todo mundo que está na família 2 possui 2 elétrons na camada de valência. Veja que ele não especificou qual é o valor da camada. Ele falou que possui 2 elétrons na camada de valência. Então, é todo mundo dos alcalinos terrosos. E tem que lembrar que o hélio também, porque embora ele não esteja na mesma família, ele está no gás nobre, ele só tem a primeira camada. E a primeira camada só pode ter no máximo 2. Então, veja, quem são os elementos? Hélio, berílio, cálcio e estrôncio. Lembrando que os metais de transição são os átomos, os elementos aqui dessa família mais baixa da tabela periódica, e os lantanídeos e actinídeos a gente chama de transição interna. Apresenta 7 elétrons na camada de valência. Olha, todo mundo que é gás nobre, que é halogênio, porque é família 17. Flúor, bromo e iodo. Apresenta 4 níveis de energia. Bom, 4 níveis de energia é todo mundo que está no quarto período, que é a quarta camada, que vai ser a camada de valência para todo mundo que está ali. No caso ali vai ser o cálcio, o ferro, o germânio e o bromo. E 3 níveis de energia. Olha, todo mundo que está no terceiro período, certo? E aí vai ser sódio, silício, enxofre e argônio. São metais de transição. Voltando aqui à animação, metal de transição é todo mundo da família 11 até a família 12. Todos os grupos aqui, que estão aqui mais baixo na tabela periódica. Beto, e os de baixo, lantanídeo, actinídeo, transição interna. Então aqui só apareceu para a gente ferro, prata e ósmio. Está localizado no sexto período e grupo 3. Veja, não é representante dos lantanídeos? E aí a gente tem que lembrar, Beto, então ali não tem ninguém, que é o primeiro elemento. Não, a gente tem que lembrar que, como ali eles estão no sexto período, mas a gente está colocando elétrons no orbital F da quarta camada, muito mais próximo do núcleo do que a camada de valência, né, que é a sexta, acaba que os lantanídeos, a gente coloca um ao lado do outro, mas a gente considera todos como estando ali na família 11, porque as propriedades químicas são muito parecidas. Mesma coisa com os actinídeos, que estão embaixo. Então aqui para a gente apareceu o neodímio, certo? O único que apareceu representando ali a família. Apresenta 4 elétrons na camada de valência. Todo mundo que está na família 14, certo? Silício e germânio. Apresenta subnível energético NP3. Quem tem NP3, lembre-se, não tem só 3 elétrons na camada de valência, tem 5. Porque se eu já estou colocando elétron no orbital P, é porque o orbital S já tem 2. Lembra? É SP. Beto, mas aquele N? Aquele N é que ele não especificou se ele está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período da tabela periódica. Ou seja, qualquer um da família. Qual família? A família que vai ter, nesse caso aí, 5 elétrons na camada de valência. No caso, ele é o nitrogênio, né? Aí lembra, NS2NP3, em que o N é o período. Está localizado no sétimo período do grupo 3. Aí aqui no caso a gente tem, né, o actinídeo e o nobélio. E por último, para a gente finalizar, não vai dar para a gente fazer todas, vou deixar alguns para vocês fazerem para treinar, é em relação à distribuição eletrônica. Aqui a questão pediu que a gente faça, lembrando do diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica. Gente, quando vocês estiverem assim, deparar com esse tipo de questão, olha primeiro o átomo que tem o maior número atômico, porque é a maior quantidade de elétrons que a gente vai ter que distribuir. Não é isso que o diagrama traz para a gente? A ordem energética para distribuir os elétrons do átomo. Então pega o átomo de maior número atômico, que é o que vai dar mais trabalho, que a partir dele a gente só vai cortando para fazer os demais, sai mais fácil. Então nesse caso, fazendo para o radônio, pegando a partir do diagrama de Linus-Pauling, eu tenho que distribuir 86 elétrons. Fazendo isso, eu vejo que a camada de valência dele é a sexta, por isso ele está no sexto período, e nessa sexta camada ele tem 8 elétrons. Então qual é a posição dele? Gás nobre, está lá o Rn, família 18. Pega agora aqui o estânio. O estânio tem 50 elétrons. Então, distribuindo esses 50 elétrons, eu vejo que a camada de valência dele é a quinta. Nessa camada de valência, ou seja, ele tem que estar no quinto período, ele tem 4 elétrons, certo? Então, se ele tem 4 elétrons, família 14, quinto período, embaixo do germânio. E pegando aqui, por exemplo, o selênio, distribuição eletrônica, 34 elétrons, quarta camada, então ele tem que estar no quarto período, e nessa quarta camada ele possui 6 elétrons, família 16,
certo? Embaixo ali do enxofre. E por último, o potássio. Se eu tenho que distribuir 19 elétrons, eu vejo que a camada de valência dele é a quarta, e nessa quarta camada ele só tem um elétron. Então, quarto período, grupo 1. Então, o potássio fica logo abaixo ali do sódio. E aí vocês façam os demais aí, só para treinar, tabela periódica, a distribuição e o posicionamento do elemento, tá? Eu finalizo aqui com vocês a aula de hoje. Vocês terão aí outras aulas com os demais colegas da cadeira, para vocês terminarem essa revisão, certo? Semana que vem vocês têm prova. Aguentem firme nos estudos aí, revejam as anotações de vocês, refaçam os exercícios, vai valer a pena, tá? Foco aí nos estudos e até a próxima.